já estamos praticamente há 10 meses convivendo com essa pandemia e a situação financeira das empresas, em muitos casos, vem se sustentando sim, em grande parte graças aos inúmeros projetos de lei, emendas, auxílios fiscais concedidos pelos governos. Recentemente, o Senado aprovou o Marco Legal do Reempreendedorismo, que tem o objetivo de tornar mais rápida e menos onerosa a recuperação das pequenas e das microempresas em processo de reestruturação empresarial e recuperação judicial nesse contexto. Portanto, quem sabe um alento a mais. Agora, qual seria o cenário para 2021? A gente conversa com o advogado especialista em dívida, reestruturação empresarial e recuperação judicial, Washington Pimentel, que é nosso convidado também aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Washington. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer todo nosso. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Washington, a gente percebe um cenário em que as empresas estão se sustentando em grande parte por conta desses incentivos, essas facilidades, empréstimos com prazo de carência maior, juros mais baixos. Agora, você avalia que até quando vai haver bala na agulha, seja por parte do governo ou das instituições financeiras, para manter as empresas em dificuldade vivas? Jefferson, isso é algo que a gente está discutindo todos os dias, porque o governo federal ele já vem indicando que é preciso parar, né, com os auxílios, porque isso tem prejudicado toda a parte de controle fiscal do Estado. Então, a gente já percebe que há uma sinalização para retirada gradativa desses auxílios. Os tributos começaram a ser cobrados de forma regular. Então, que se percebe é que o mercado também vem reagindo quanto às carências e às suspensões que foram dadas. Todos já aguardam ansiosamente para que o retorno dos pagamentos regulares, sem carência, sem deságios, retomem, porque a gente está falando de medidas que foram implementadas em abril desse ano, né? Então nós estamos falando de 8 meses aí em que a economia sofreu bastante com os efeitos iniciais da pandemia, e as medidas para tentar, de alguma forma, dar conforto a essas empresas, essas medidas foram implementadas, mas elas também não podem se perpetuar, né? Tem que ter um prazo de finalização. Então, o que se enxerga hoje é o Estado já liga o alerta por conta das contas, o mercado já reclama porque precisa de retorno do fluxo financeiro, porque isso vem impactando toda a cadeia de financiamento dos demais negócios. Então, a gente percebe que o ano de 2021 traz esse desafio, né, de conviver com o mercado regular e, de fato, enfrentando desafios, porque percebe-se que a capacidade produtiva, a cadeia de suprimentos sofreu bastante e vem sofrendo. Então o mercado não vai voltar a consumir tão rápido, não vai voltar a entregar tão rápido produtos e serviços, e isso notadamente vai fazer vai trazer um estrago, um desconforto muito grande para as empresas que de alguma forma não se prepararam ou não se estruturaram para o retorno das cobranças regulares. Então é falta de bala na agulha por parte do governo, das instituições financeiras e das empresas também. Jefferson, eu prefiro dizer o seguinte, olhando tudo isso. No início da pandemia, quando nós tivemos aí o fechamento do mercado, a grande parte das empresas impactadas pelas regras sanitárias de não aglomeração, de limitação de pessoas nos espaços, a gente naquele início, né, tanto quanto advogado, mas como também profissional engajado em entidades empresariais, a gente reclamava esses auxílios e a gente foi atendido, né? Se foi a contento ou não, mas fomos atendidos. Então,
Eu não diria que faltou bala na agulha do Estado ou das instituições de financiamento. Agora, acho que chegou um limite. Né? Exatamente. A falta de bala de agulha, falta de bala na agulha seria a partir de agora. Teve no começo, mas agora é que está difícil de manter essa bala. Isso. 8 meses depois não é possível manter. E, de um outro lado, nós tivemos um incremento muito grande, né, da tecnologia nas empresas. Muitas empresas se reinventaram durante esse período. Como comunicar com o seu cliente, como comunicar com o mercado, como ser mais eficiente, tanto na entrega do produto ou serviço, como na melhor compra. E algumas negligenciaram isso. Então, faltando essa bala na agulha que você trouxe do governo e das instituições financeiras por conta de um longo prazo de 8 meses, de auxílios e benefícios. E de um outro lado, as empresas que não se adaptaram, não se reestruturaram, elas enfrentarão dificuldade porque o mercado não está consumindo e não vai consumir como enxergávamos isso em março deste ano, antes da pandemia. A gente tem aí o crescimento sensível do desemprego, né? As empresas mantiveram muitos dos postos de trabalho porque tiveram possibilidade de flexibilizar o contrato de trabalho, suspender esses contratos de trabalho. Então, a capacidade de consumo da sociedade vai reduzir. Então, com essa redução, obviamente, as empresas que não estiverem preparadas com os seus custos fixos reduzidos, elas não conseguirão enfrentar esse novo cenário. O Fernando quer fazer uma pergunta para você também, Washington. Fernando, bom dia. Bom dia, tudo bem. Sua especialidade é a parte também de recuperação empresarial, recuperação judicial e até a questão da recuperação de dívidas. Você espera um aumento da demanda por empresas querendo esse tipo de serviço a partir de 2021, já que em 2020 houve essa série de incentivos, mas os incentivos tendem a chegar ao fim. Você acredita que vai ser muito maior o número de empresas que demandem esse tipo de serviço? Fernando, desde abril desse ano, só fazendo uma retrospectiva, desde abril a gente vem tendo esse movimento de procura sobre esse tema, né? Recuperação judicial, reestruturação empresarial, reestruturação de dívida. O que aconteceu foi que nós não tivemos cenários muito claros, né, de como o mercado iria se comportar. Então, para você ter ideia, esse ano nós tivemos aí, Números Globais Brasil, o ano com menor distribuição de recuperações judiciais e, obviamente, um grande ano de reestruturações de dívida, utilizando aí as medidas tanto governamentais que permitiram isso, como das próprias instituições financeiras. O cenário agora para 2021 ele vem se tornando um pouco mais claro com a previsibilidade da retirada desses auxílios e com o mercado retomando aos poucos, aí com protocolos mais seguros, a vacina chegando. Então, eu ainda entendo que 2021, no segundo semestre, a gente vai ter uma busca muito maior, porque alguns empresários sentirão mais o mercado e as exigências regulares do funcionamento, né? Agora, o que eu tenho dito e tenho tentado de alguma forma compartilhar com esse mercado é que, infelizmente, por uma cultura empresarial nossa, a gente espera muito a crise se agravar, a gente espera muito a dificuldade financeira ficar evidente, e quando a gente busca alternativas de reestruturação de dívida, de recuperação da própria empresa, a gente já deteriorou muito a possibilidade de recuperação. Então, respondendo à sua pergunta, eu espero sim, em 2021, um aumento da procura de instrumentos e medidas como esta, né, de recuperação e reestruturação de empresas, mas eu também tenho uma visão que essas empresas chegarão muito debilitadas, porque eu acho que a grande oportunidade que nós tivemos foi aí durante esses 8 meses, e acredito que aí até o primeiro trimestre de 2021 nós tenhamos uma oportunidade de se valer de negociações mais flexíveis com vários agentes que as empresas se relacionam. Após março, quando você tem aí uma reabertura de mercado, cronograma de vacina, e com isso a retirada dos benefícios e o incremento das cobranças
mais regulados pelos agentes financeiros. Acredito que as empresas daí então começarão a procurar de forma efetiva auxílio para se reestruturar, mas já comprometida com dívidas e com números negativos que talvez sejam muito danosos para implementar de fato uma reestruturação de sucesso. Do ponto de vista de legislação, o Congresso Nacional, o Executivo, ele previu na legislação flexibilizações para processos de recuperação judicial, recuperação econômica das empresas, ou não houve nenhum tipo de alteração nesse sentido? Nós tivemos a alteração, o Congresso aprovou a alteração da Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência, e como o Jefferson indicou no início, ela também, o Senado aprovou o marco legal do reempreendedorismo, que agora foi para a Câmara para poder discutir o projeto e votar. A aprovação da alteração da Lei 11.101 trouxe instrumentos que garantem um arsenal maior de recuperação. Tratou, por exemplo, da possibilidade de aumento do período de proteção. As empresas em recuperação judicial, elas têm ali 180 dias de suspensão de todas as execuções. Então, ele previu a possibilidade de você ter um alongamento desse prazo, que já era reconhecido judicialmente na jurisprudência. Também trouxe a possibilidade de um ambiente mais favorável ao financiamento dessas empresas em crise. Então, ele traz consigo uma perspectiva de fomentar ainda mais investimentos que possam auxiliar as empresas a ultrapassar o período de crise, implementando medidas de reestruturação. Flexibilizou também alguns pontos tributários, então empresas que estão em recuperação conseguem acessar uma estrutura tributária para regularização do seu passivo mais aderente a uma situação de crise, com prazos maiores para pagamento, com a possibilidade de desconto de multas e juros, inclusive com possibilidade de negociação, que é o que eles chamam de transação tributária, com as fazendas públicas. Então, a aprovação desse projeto trouxe inúmeras alterações que beneficiaram as empresas e que, de alguma forma, trouxeram o Instituto para um grau de efetividade muito maior. A gente espera que isso, na prática, de fato, tenha um reflexo muito grande, que acabe incentivando empresários a se valer dessa medida de forma mais rápida. E já o marco legal do reempreendedorismo, ele traz uma reivindicação de há muito tempo das micro e pequenas empresas, né? Trouxe mecanismos mais eficientes para que essas empresas possam se valer de medidas legais e judiciais de reestruturação com um custo menor, porque micro e pequenas empresas acabam se afastando dessas medidas por conta do custo que está ali, que envolve o processo de recuperação judicial de empresas. Para a gente encerrar, Washington, para as empresas que estão se mantendo vivas, seja porque tiveram apoio desses incentivos oferecidos pelo governo ou não necessariamente, mas como se preparar para esse cenário meio nefasto que a gente ainda vai ter pela frente? Jefferson, eu diria que se a gente ainda não reagiu e simplesmente acompanhou as medidas e foi se apropriando delas sem nenhuma mudança, eu acho que agora é hora de começar a implementar, começar a reagir, porque o mercado que nós vivíamos há 8 meses atrás já não é mais o mesmo. 2021 não será um ano de retorno ao normal, não existe o normal que nós enxergávamos em março do ano passado, então é preciso reagir. É preciso se preparar para esse novo ciclo. E esse novo ciclo vai reivindicar de todos os empresários, sem exceção, vai reivindicar eficiência. Então, é preciso que você revise, empresário, toda a sua estrutura de custo fixo. Você precisa questionar cada linha sua de custo para definir as suas prioridades e entender o que de fato é importante. Se você, porventura, trabalha vendendo mercadorias, você precisa olhar para seu mix de produto e identificar o que tem giro, o que tem uma margem positiva, o que de fato tem ali um incremento na sua atividade e o que não tem, o que não contribui, o que lhe traz custos
você precisa retirar. Você precisa olhar para a sua estrutura e ver o que é que você pode reduzir, tamanho de escritório, uma melhor logística, a utilização de ferramentas digitais que permitem que você tenha um diálogo mais barato com a sua cadeia, tanto de fornecedores quanto de clientes. Você precisa pensar o seu negócio, repensar o seu negócio, implementar essas medidas que retirem o custo fixo e lhe tornem mais eficiente, e você precisa monitorar isso passo a passo. Nós tivemos agora, semana passada, a publicação de uma medida provisória que autoriza a renegociação de créditos subsidiados do governo. Nós estamos aí com a Selic aí numa baixa histórica, e aí as instituições financeiras estão disponibilizando linhas de crédito que nós podemos readequar as parcelas e os volumes financeiros para um prazo um pouco maior, com parcelas mais adequadas ao fluxo de caixa da empresa nesse momento. Então chegou a hora de reagir, de fato questionar a estrutura, enxugar o que é possível, ser mais eficiente, se valer dos instrumentos que ainda estão disponíveis, e aí, a partir disso, implementar uma reestruturação e monitorar no dia a dia. E fazendo isso, a sua chance de se manter ativo, de se manter no mercado e conseguir, de alguma forma, se posicionar de forma diferente e manter a sua empresa ativa é muito grande. Washington, muito obrigado. Washington Pimentel, que é advogado especialista em dívida, reestruturação empresarial e recuperação judicial. Dicas valiosas dadas para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Obrigado, ouvintes do Isso é Bahia. Um bom dia para todos. Um Feliz Natal e que o ano novo seja um ano novo de muita paz para a gente, né? Que ele renove ali as nossas esperanças e que seja um excelente ano para todos. Maravilha. Agora, 7h45 na tarde, FM.